Olá, boa noite, boa noite. São pontualmente 19 horas e, como fazemos todos os domingos, aqui estamos novamente, para fazer o Evangelho no lar. Então, vamos colocando a nossa água e elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos, enfim, fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer pela semana que passou, pelos obstáculos vencidos, pelas dificuldades contornadas. Te agradecemos, Mestre, pelas bênçãos que recebemos e nem notamos. E como eternos pedintes que somos, queremos te rogar por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Queremos te pedir, Mestre amado, vá adentrando em cada lar que nesse momento nos acolhe e vai iluminando cada cantinho. Vai, Mestre amado, dissipando as trevas e transformando tudo aquilo que não for do teu agrado. Leve a união onde há desunião. Leve a esperança onde há o desespero. Já disse São Francisco de Assis, e sabemos, Mestre amado, que tu sempre queres o melhor para nós. E é nessa certeza que estamos aqui, unidos e reunidos em teu nome. Por isso te agradecemos e te convidamos. Fique conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada. Que assim seja. Olá, boa noite, boa noite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, para quem gosta de nos acompanhar com o Evangelho, lá do capítulo 10, no item 11, que nos fala assim: não julgueis para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que medistes os outros. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso, tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Isso está em João, capítulo 8, versículos
de 3 a 11, para quem tem Bíblia, não é? Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter 2 motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Fazendo um parêntese aqui, né, queridos irmãos, queridas irmãs, quantos de nós já não viu acontecer durante essa nossa caminhada alguém julgar um outro, falando mal por determinada coisa que o outro cometeu, algum determinado erro, e posteriormente, tempos depois, essa pessoa vir a fazer a mesma coisa. Então isso acontece com a gente, porque somos pequenos na caminhada, sempre falamos isso. Este último ato jamais tem desculpa, ou seja, desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgues se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repressão. Porque aqui nós podemos lembrar que só era condenada a adúltera, a mulher, o homem não. Então, já vimos que aqui era só ela julgada, não pode isso. Então, como é que eles poderiam cometer adultério? E se a mulher cometesse adultério, seria apedrejada. E é isso que Jesus não quer. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. E aí nós vamos para o nosso roteiro sistematizado, que sempre nos auxilia no entendimento, na compreensão. E aí nos diz aqui que antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a ser tão indulgentes para com ele quanto o seríamos para conosco. Por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo? Para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão para conosco do mesmo modo com que agirmos para com os outros. Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras? Não. Ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. Ainda que as leis humanas
apontem os preceitos legais a seguir, devemos sempre analisá-los à luz das nossas próprias ações. Só então perceberemos se temos ou não a autoridade moral para aplicá-los a outrem. E por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado. Aquilo que falamos aqui, né? Eles condenaram, eles queriam apedrejar, mas eles mesmos praticavam esse ato. Então julgavam a mulher, queriam apedrejá-la, mas quando Jesus os fez responsáveis pelos seus erros também, aí eles mudaram de atitude e não apedrejaram ela. Naquela ocasião, qual dentre os presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera? Apenas Jesus. Ele foi o espírito mais elevado que já existiu na terra e apenas ele, dentre todos os presentes naquela ocasião, poderia julgá-la e condená-la. Jesus esteve entre nós para dar testemunho do bem e nos ensinar uma nova moral baseada no amor ao próximo. O que não queremos para nós, não desejemos ao nosso irmão. O que Jesus nos ensina quando diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar no outro aquilo de que já nos absolvemos. Devemos tomar ao pé da letra o ensinamento de Jesus, jamais criticando ou manifestando censuras às ações alheias? Certamente que não. Haverá ocasiões em nossa vida em que a crítica às ações alheias será necessária, sob pena de estarmos com o nosso silêncio e a nossa omissão contribuindo para prejudicar a outrem, disseminando o mal entre as pessoas ou retardando o progresso do próximo. Reprovar a conduta perversa de alguém constitui, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Ou seja, vemos alguém agredindo outra pessoa, vemos alguém furtando, roubando, né? Então, não podemos. O mal tem que ser erradicado da face da terra. Quando a crítica é desnecessária, quando tem como propósito desacreditar a pessoa cujos atos se critica, sem qualquer intuito de auxiliar no progresso ou evitar a prática do mal. Esse propósito nunca tem desculpas, porquanto esse propósito se trata apenas de maledicência e de maldade de quem critica. Aqueles comentários maldosos que muitas vezes nós vimos. Então, esse comentário não precisa, não é necessário. Ele não está evitando nenhum mal. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo
que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. E é bem verdade isso que Jesus fala aqui, que quando a gente esquece de si mesmo, ou quando a pessoa vem nos ofender e nós estamos em paz, estamos tranquilos, a gente não recebe aquela ofensa. Como dizem os jovens, né? Passa batido. Isso é muito bom. Então, maus procedimentos dos outros, as injúrias, deixamos com eles, não conosco. Não vamos pegar para nós o que não é nosso. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois, o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. É importante que normalmente a gente, quando se sente ofendido, é claro que aqui vamos entender porque o nosso orgulho, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos pelo nosso orgulho. Então, nós queremos muito que o Pai perdoe as nossas faltas, mas ficamos tão ofendidos. Mas fulano fez tal coisa para mim e não queremos perdoar. Ou eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver. Mas daí não é o perdão de pureza do coração. Jesus não quis, sempre repetimos isso aqui, Jesus não quer que nós vamos lá conviver com o nosso inimigo, com aquela pessoa que pode nos prejudicar, nos fazer mal, que nós sabemos que não podemos mais confiar. Jesus não quer isso. Jesus só não quer que nós queiramos vingança, que nós fiquemos felizes com a maldade que acontece com aquele irmão que nos prejudicou. Mas Jesus quer que fiquemos felizes, sim, quando acontece algo de bom para aquele irmão que nos prejudicou. Porque isso mostra a grandeza da nossa alma. E isso é importante que pensemos. Isso é importante. E aí nos diz assim: dai, pois, o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Sabe que muitas vezes podemos pensar assim: se alguém nos ofende, eu não vou lá pedir desculpas, porque não fui eu. Mas nos ensinamentos de Jesus é bem isso. Eu não errei, eu sei disso, mas eu vou lá e peço desculpas. Para quê? Para que possamos nos reconciliar, como pediu Jesus, enquanto estivermos a caminho. Claro que muitas vezes é difícil. Ninguém disse para nós que seria fácil essa caminhada. É difícil a caminhada, mas vamos tentando, vamos pedindo a Deus coragem, paciência, e nós vamos conseguir, com certeza, nós vamos conseguir. Um passinho de cada vez. Nós somos pequenos, um passinho de cada vez nós vamos conseguir. E aí diz assim, né? Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles
vos forem pessoalmente prejudiciais, eis o motivo a mais para serdes indulgentes. Pois o mérito, olha a importância dessa expressão, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos se só vos tivessem feito ofensas leves. Ou seja, o Pai leva muito mais em conta quando conseguimos perdoar, passar por cima daquelas ofensas graves que os irmãos nos fazem, do que aquelas ofensas leves, porque aí está maior o mérito, diz o Evangelho. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, porque sois responsáveis. Por vossos pensamentos, que Deus conhece, fazei, pois, que eles estejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada filho. Feliz, pois, daquele que pode adormecer toda a noite dizendo: nada tenho contra meu próximo. Isso nos disse Simeão em Bordeaux, 1862. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está se tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Oh, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei jamais, pois está pronunciando a sua própria condenação. Perigoso, né? E além disso, quem sabe se, indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. É aquilo que falamos, nós ficamos meio que blindados. Quando começamos a seguir os passos de Jesus, não é que as coisas não aconteçam, acontecem sim, mas nós já não damos aquela verdadeira importância, mas aquela importância que dávamos antes, porque sabemos que existe a lei de causa e efeito. Sabemos que nada passa sem estar sob os olhos do Pai. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, porém experimentam interiormente
um secreto prazer com o mal que acontece ao seu inimigo, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho, meus irmãos? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a nosso favor, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo dos corações dos seus filhos amados e os mais secretos pensamentos. Perante ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e de inferioridade, aquilo que falamos antes. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos do que pelas palavras, falou Paulo, apóstolo, em Lyon, 1861. E vamos olhando no nosso roteiro sistematizado, que nos diz assim: de acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Devemos perdoar infinitamente, pois não há limites para o perdão. Ao dizer que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, Jesus ensina-nos a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos. E o perdão faz parte das leis de Deus? Certamente. O perdão faz parte da lei do amor, de tal modo que, se não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. Jesus nos ensina: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, até para a gente fazer a oração do Pai Nosso, a gente tem que refletir um pouquinho, porque não podemos fazer essa oração como papagaios, porque se nós falamos e não fazemos, não estamos enganando ao Pai, estamos enganando a nós mesmos. Como devemos agir para aplicar este ensinamento em nossa vida? Perdoando sempre, sendo indulgentes, caridosos, generosos, pródigos em amor ao próximo. E tudo quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. E se a ofensa for muito grave, que atitude devemos tomar? Mais do que nunca devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em revelar os agravos de nosso irmão, se não passam de fatos irrelevantes. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. E qual a responsabilidade que possuem com referência ao perdão aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus a respeito? Tendo a bênção do esclarecimento, mais responsáveis se tornam em dar testemunho desses ensinamentos, não apenas por palavras, mas sobretudo através de atos. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Existe o verdadeiro perdão quando se guarda rancor de alguém? Não. O perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e ressentimentos. Somente este perdão é agradável a Deus. Cuidai, portanto, de afastar dos vossos pensamentos todo sentimento de rancor, pois Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de seus filhos. E qual o pensamento que deve embalar o sono de um verdadeiro cristão? O de que no decorrer daquele dia nada fez contra seu irmão, e se acaso foi ofendido por alguém, já o perdoou.
Feliz, pois daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Linda a nossa mensagem de hoje. Jesus sempre com os ensinamentos de amor. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos, lembrando sempre que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Que for falado entre nós, ficará entre a gente e o plano espiritual, sem nenhuma outra preocupação. Tudo que podemos fazer para ajudar, para auxiliar, indicar vídeos, palestras, orações, nós o faremos com muito amor, podem ter certeza. Vamos novamente elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e a esses benfeitores amigos que se fazem presentes junto a nós nesse momento, pedindo as bênçãos para mais uma semana de trabalho, de estudos, pedindo as bênçãos para todos os irmãos que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos em seus lares, os idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter um lar para voltar, que possam sempre encontrar uma mão amiga estendida em sua direção, como faz Jesus por todos nós, sempre com as mãos estendidas na nossa direção. Que possamos nós, Mestre amado, jamais esquecer disso. E nesse momento, eu peço a cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo, que imagine Jesus à sua frente, com as mãos estendidas, e aquilo que te preocupa, aquilo que te faz sofrer, imagine-se colocando nas mãos do Mestre Jesus. E Ele levando as mãos com seu problema ao coração. E ali se dissipando essa dor, esse problema. Creia, querido irmão, querida irmã. Antes de adormecer, eleve o seu pensamento ao Mestre. Entregue a Ele todas as suas dores, os seus problemas. E na manhã seguinte, confie, a solução virá. Aguarde com fé. Muitas vezes o nosso tempo não é o tempo do Mestre. Precisamos aguardar e confiar. Amado Mestre, te rogamos nesse momento que cada um que nos ouve possa receber o medicamento invisível nas águas aqui postadas. Que as dores do corpo e da alma, Mestre amado, sejam desfeitas, que a paz retorne, que o amor seja constante. Ilumina a mente o coração de cada um, que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia, de união e de amor. Muito obrigada, Mestre Jesus. Guia os passos de cada irmão nessa semana. Até o próximo domingo. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração. Obrigada.